Graça e paz, amados. Serei breve nessa ministração. Essa ministração é a respeito de falar sobre cura. Porque ainda existem igrejas, dizem, igrejas de Cristo, crentes, evangélicos, irmãos na fé, cristãos, que não acredita que Deus pode curar, ou seja, te usar para curar, que não acredita que você é um instrumento de Deus aqui na terra. Muitos dizem, é no tempo de Deus, só no tempo de Deus, como já foi dito pelos profetas, nos salmos, como já foi dito nas escrituras dos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, como já foi dito em Atos dos Apóstolos, como já foi dito em Romanos, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, em Gálatas, em Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tessalonicenses, Filipenses, como foi dito já em toda a palavra de Deus. Mas ainda existe muitos se dizem irmãos que não creem no que a palavra diz, que não creem que o Senhor Jesus nomeou a igreja. Não só foi alguns homens, foi a igreja. Quando o homem confessa a pessoa do Senhor Jesus Cristo e recebe o batismo no Espírito Santo, então ele está capacitado para ser um instrumento de Deus, para ser um vaso cheio da unção de Deus, porque ele bebe da unção, e ele é a unção, e ele leva a unção de cura, a unção de libertação, a unção de Deus. Aquele que beber desta água, dele fluirão rios de água viva, diz o Senhor, da água do Espírito, da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele disse: as minhas palavras são água e vida. Mas muitos irmãos, dizendo-se evangélicos, dizendo ser cristãos, não estão acreditando, estão invalidando a palavra de Deus, estão desacreditando ao Senhor Deus, estão dizendo que Deus é mentiroso, estão desonrando ao Senhor Deus, porque não crê que estas mãos, as minhas mãos, as suas mãos, você que é crente, que é ungido, cheio do Espírito Santo, que tem a pessoa do Senhor Jesus, e recebeu o Espírito Santo de Deus, e crê no batismo do Espírito Santo, suas mãos são ungidas para curar, suas mãos são ungidas para libertar, suas mãos ungidas por Deus. Deus te usa, Deus usa as tuas mãos, você é um canal de bênção, você é um vaso de honra, para apregoar a palavra, para libertar os cativos, para pôr vista aos cegos, para curar os enfermos. O Senhor Jesus, ele te ungiu, ele foi ungido porque ele era ungido, ele era o Cristo. E ele, quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Você recebeu o dom de Deus quando você confessou o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Então ele diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante: ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz: esses sinais seguirão os que creem. Se você não crê, não é igreja, porque a igreja tem que crer. Crente é aquele que crê, porque o crente vive da fé. Quem não crê não é crente. A palavra crente significa crer.
Então, se você não crê na cura, você não crê em Deus, você invalida a palavra de Deus. Vamos lá para Lucas no capítulo 10. Eu vou ler todo o capítulo, e você que ainda não acredita na cura, que ainda não acredita no Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, você vai entender, ou vai entender ou vai desentender, ou vai acreditar ou vai ficar sem crer, vai ficar incrédulo como Tomé estava. Só que Tomé, ele foi incrédulo até aquele determinado momento, porque quando o Senhor Jesus apareceu a ele e disse: olha, toca em mim, já que tu só acredita tocando, e chamou ele de incrédulo, e disse: olha, bem-aventurado aqueles que não me viram, nem me tocaram, mas que creram. Nós que somos crentes, a gente vive pela fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu estava em um determinado lugar onde tinha uma irmã que contou um testemunho. Falou da passagem lá do rei Ezequias, quando o rei Ezequias recebeu do profeta que consertasse a casa dele, pois ele ia morrer. E ele, o rei Ezequias, dobrou-se diante de Deus, encostou o rosto na parede e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra, Senhor, quando eu fiz as coisas certas. Então o Senhor teve misericórdia dele e disse ao profeta, quando o profeta já estava voltando, já estava indo embora, porque o profeta deu a mensagem e foi embora. E ele disse: o Senhor manda te dizer que tu não morrerás mais, tu viverás. Ele está te acrescentando mais 15 anos. O sujeito que ia morrer do dia para a noite recebeu mais 15 anos de vida. E aquela irmã disse que aquilo dali foi para o esposo dela. Ela lembrou dessa passagem e ela se ajoelhou e disse: Senhor Deus, o meu esposo vai passar por uma cirurgia. Ele está com uma doença conhecida como câncer. É o nome dessa doença do diabo. É o nome dessa circunstância. Mas o Senhor é o nome que está acima de todo nome. Senhor, cura ele. Lembra, Senhor, do rei Ezequias, eu só tenho ele. Segundo ela dizendo. Ele, o esposo dela não cria, mas ela estava crendo. E ela intercedeu por ele ao Senhor Deus. E o esposo dela sobreviveu. E depois se converteu, aceitou a pessoa do Senhor Jesus. Mas quando eu disse a ela, eu digo: amada, Deus te usou. E ela disse: é Deus, é quando Deus quer, Deus faz. Eu disse: amada, Deus quer que todos sejam curados, porque Ele já nos curou. Está lá em Isaías 55, no versículo, ou seja, Isaías 53, no versículo 5, quando ele diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu citei Marcos 16, 15 em diante, e ela olhou para mim como quem queira dizer: não, tem que ser Deus, porque é Deus, é no tempo dele, é a vontade de Deus. Uma pessoa que viu o milagre de Deus, mas que não crê no que Deus designou ela para fazer, que não está aceitando o ID. Por quê? Por causa da falta de informação. O Senhor Jesus, ele disse que o povo carece por falta de conhecimento da palavra, perece e morre por falta de conhecimento, porque não recebe a plena convicção. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós temos que buscar o conhecimento, temos que receber de Deus, temos que pedir informações, orientações ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos colocar do lado de pessoas que creem, que têm convicção no coração. Eu tenho convicção no coração das Escrituras, tenho convicções dos milagres, porque eu sei que o Senhor Deus me usa para milagres. Se alguém reconhecer a unção que está sobre a minha vida, recebe cura de qualquer tipo de enfermidade, é levantado da cadeira de roda, membros crescem, vistas são recuperadas. Mas essa pessoa precisa crer
precisa acreditar na unção que está sobre a minha vida, essa unção poderosa. Elas têm que crer, porque se elas não crerem, não vão receber. Muitos estavam diante do Senhor Jesus e não receberam porque não criam, não queriam. Mas quando alguém diz, eu creio na unção de Deus na vida dessa pessoa, recebe. Quando eu disse àquela amada, eis aqui estas mãos que curam, Deus ungiu essas mãos para curar. Para ela foi como se fosse uma blasfêmia, como se eu estivesse contando uma mentira, ou fosse uma pessoa alucinada, uma pessoa lunática. Ela propriamente não quis discutir comigo, porque quando ela veio, eu citei as Escrituras, citei com convicção no meu coração o que a palavra de Deus diz. E ela saiu dali, eu vi que existia um espírito de contenda, um espírito de religiosidade, de incredulidade na mente daquela mulher. E eu conversando com ela, dialogando acerca das Escrituras, e ela não conseguiu contender comigo, porque sabia ela que eu estava cheio do Espírito Santo. Ela viu o sinal, falarão novas línguas. Não tinha como ela contender. Mas é a mente dela, a mente que ainda não estava renovada com a palavra. Ela saiu. Eu não sei o que ela foi falar, ou discutir com alguém acerca do que estava acontecendo. Mas eu continuei falando às pessoas que estavam naquele lugar. Eu falei que o Senhor Jesus, Ele ungiu a igreja. Nós somos igreja, eu sou a igreja. Nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e toda obra do diabo. Agora vamos lá para Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela convicção no meu coração da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. O que está escrito é a Tua palavra, e eu creio no que está escrito, e eu quero obedecer a Tua palavra. Quero obedecer, Senhor. Quero obedecer a Tua palavra e andar conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer. Eu sei que eu vou chegar lá, Senhor, porque o Senhor quer, é a Tua vontade, ó Deus, que eu ande perfeito em todo o Teu caminho, em toda a Tua verdade. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis, ele começa a dizer que você não deve levar coisas pesadas. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja convosco, ou paz seja nessa casa. E ali, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo, bebendo, e começa a dar as direções. Aí ele diz lá no versículo 9, eu estou adiantando um pouco, ele diz no versículo 9 lá de Lucas 10, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, se vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos apegou, sacudamos. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Se as pessoas não recebem, Deus não vai deixar de ser Deus, você não vai deixar de ser ungido ou ungida, porque as pessoas não querem receber a cura, não querem receber a palavra de Deus. Mas você já foi nomeado, você já foi nomeado diante de Deus, você já foi ungido. E ele diz lá, no versículo 16 de Lucas 10, quem vos ouve a voz, a mim
me ouve. E quem vos rejeita, a vós a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Nós já somos salvos, o nosso nome já está escrito no livro da vida. Nosso nome já foi escrito. Se as pessoas não querem receber, é porque não creram, ou não estão crendo na palavra. Muitos vão dizer: isso foi naquele tempo dos 4 evangelhos. Mas ele mostra lá em Atos dos Apóstolos, depois dos 4 evangelhos, o Senhor Jesus nomeia a igreja e manda a igreja ir, seguir. E muitos sinais e muitas maravilhas. Quando você lê todo o Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 28, fala das coisas que foram feitas pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos seguidores de Cristo. Pelos seguidores de Cristo. Você é um discípulo, você é um apóstolo, você é um seguidor de Cristo, você é um cristão, então você também foi nomeado, porque você é a igreja. Então, se você não está crendo em cura, em libertação, você não está crendo na palavra de Deus, pois eu digo a você sem medo de errar, e não sou um homem mentiroso. Através de mim, espíritos foram afastados de pessoas, pessoas foram libertas de demônios, pessoas foram curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas, pelo nome do Senhor Jesus, pela unção que está em mim. Deus tem me usado grandemente. Sabe por quê? Porque eu creio nesta palavra, eu creio neste evangelho. As pessoas que não recebem é porque não creem. Mas aonde eu vou, eu faço a diferença. Se você agora na sua casa está precisando de cura, de qualquer tipo de enfermidade, e você crê na palavra de Deus, crê que o Senhor Jesus me ungiu, você recebe a cura agora. Você crê? Você crê que é o Senhor Jesus que faz, porque é no nome dele. Então, fecha teus olhos, coloca a mão sobre essa enfermidade que você está, ou que você tem, porque essa enfermidade não pertence a você. Isso é uma leve e momentânea tribulação do diabo sobre a tua vida, porque a enfermidade é do diabo. Então, fecha teus olhos e receba, em nome do Senhor Jesus, seja curado agora dessa enfermidade. Seja curado agora, amada, dessa enfermidade. Câncer de mama, eu te ordeno agora pelo nome que está acima de todo nome. Some! Em nome do Senhor Jesus. Pernas, cresça! Em nome do Senhor Jesus. Você que está agora na cadeira de roda, levante-se agora em nome do Senhor Jesus. Você que está com essa enfermidade aí no seu rins, eu ordeno agora teu rins recuperado agora em nome do Senhor Jesus. Você que tem problema cardíaco, eu determino agora e ordeno em nome do Senhor Jesus, seja curado. Seja curado você agora de qualquer tipo de enfermidade que estiver no seu corpo. Eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus. Em
Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele